Bom dia a todos. O objetivo da nossa reunião hoje é esclarecer dúvidas, né, sobre as mudanças aí do sistema Galgo aí com relação ao CVM75, tá bom? Então, né, uma reunião aberta para vocês aí perguntarem tudo que tiver de dúvidas, né, do que vocês já viram, não viram, o que vocês querem saber. Eu preparei uma breve apresentação só para, né, lembrar para vocês aí como é que são as mudanças, o que vai estar disponível, o que não vai estar disponível, tá? E aí vocês fiquem à vontade aí para, né, perguntar em cima disso, ou, né, mesmo antes da apresentação, tá bom? Mas eu vou passar então alguns slides aqui para vocês, e vocês já podem aí estar. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui para o começo, né? Então vamos lá. Qualquer pergunta, por favor, vocês podem falar direto, tá bom? Né? Não estou aí com a visão de vocês nesse momento. Então, o que estamos falando aqui que vai estar disponível aí a partir, né, da próxima segunda-feira, né? Apesar de segunda-feira ser dia 30, né? A implementação vai acontecer no final de semana. Então, os sistemas já estarão alterados aí na segunda-feira com esta nova visão, tá? Então, pensando na parte de registro de fundos, a gente já vai estar disponível, né, com a parte da inclusão de fundos ali, né, classe única com ou sem subclasses, né? E a correspondente aí operação de validação, né, que é executada pela Anbima para estes fundos, perfeito? Considerando os fundos da base, né, os fundos atuais, né, que a gente chama aqui de legado, né, a alteração desses fundos, né, adequado todo aí ao novo, né, layout, aos novos campos do cadastro, tá? A validação, né, também aí, né, executada pela Anbima dessas alterações e a parte de transferência de administração, tá? Pensando no envio de informações, né, a parte ali do legado, o envio e consumo de informações Anbima e PLCota, né, pelos canais aí já operados normalmente, né, arquivo, portal, web services, e também ali o envio e consumo de extratos, né, também aí já pelos canais disponíveis, tá? Pensando em fundos, né, 175, a gente vai ter o envio e consumo de informações de Anbima e PLCota, né, por upload ou download ali arquivos ou por API. E o GalgoMax, né, consumo de PLCota de todos os fundos, independente de ser legado ou CVM 175, né, por arquivo API. Quando a gente fala Acerto, desculpa interromper, você está compartilhando a tela? Que eu pelo menos não estou conseguindo ver. Oi, desculpa, perdão. Vocês estão vendo, pessoal? Não está compartilhando, não. Também não vi, não. Perdão, falha, eu volto aqui, Obrigada. desculpem. Imagina. Imagina. Eu volto aqui para compartilhar. Que tudo que é mais fácil, né? Está visível agora? Ainda não. Agora está só o seu rostinho. Não, então não. Peraí, perdão, não é este. Tá branco. Não é esse, não, peraí, deixa eu pegar aqui. Agora foi. A base principal Opa, agora saiu. e aqui Agora foi, né? Sim. Sim, agora sim. Sim, agora apareceu. Obrigada. Ok, desculpa. Então, vamos retomar então aqui de novo, tá? Então, a gente estava falando aqui das operações disponíveis, né? Então, registro de fundos, a parte cadastral entre fundos 175, ou seja, novos fundos ali, inclusão de novos fundos a partir aí, né, da próxima semana. O ambiente 175, então, a inclusão dos FIFs, né? Classe única, com ou sem subclasses, e a correspondente à validação desses fundos ali pela Anbima são as operações disponíveis. Dos fundos atuais aí, né, do legado que a gente chama, a base atual, a parte, então, de alteração de fundos, né, a validação e o evento de transferência de administração, tá? Em termos de transferência de informações, né, a questão de envio e consumo de informações Anbima e PLCota, pensando em legado, né, tudo aí como já funciona hoje, sem nenhuma mudança. A mesma coisa para o serviço de extrato, tá? Do ambiente novo, então aqui, né, a parte dos fundos cadastrados aqui, né, a partir daqui da semana que vem no ambiente 175, então eu tenho o envio de informações Anbima e PLCota neste ambiente, né, para estes fundos, tá? Por arquivos ou API. E o GalgoMax, né, que é um outro sistema que a gente já tinha ele aí disponível, né, nesse momento só para consumo de cota, ele vai tratar aí as cotas de qualquer um dos dois ambientes, né, fundos do legado ou fundos novos, tá? Então o consumo aqui é de todo o universo de cotas disponíveis, tá? Algumas operações que a gente chama aqui de uso parcial, tá? Então, assim, a consulta de fundos da atual hoje do legado, né, ela não foi ainda atualizada para os novos campos, novos layouts. Então, assim, a consulta está disponível, mas vocês não têm algumas informações ali atualizadas.
A parte de eventos de fundos, como eu comentei antes, só a parte de transferência de administração, né? A gente tem lá os eventos de cisão, incorporação, eles não estão adequados, tá? Na parte de transferência de informações, o serviço de extrato, né, ele só permite ali a troca de extratos de fundos que estejam todos no ambiente, né, legado, ou ambiente atual, tá? Então, nesse momento, a gente não atende extratos que envolva fundo, né, ou cotista, qualquer uma das pontas do ambiente 175, tá? Operações que a gente vai finalizar aí depois, né, na sequência aí, datas a serem divulgadas para vocês, tá bom? Então, assim, na prática, a gente não consegue tratar hoje, né? Então, pensando em registro de fundos, a parte de inclusão de fundos multiclasses, né, com ou sem subclasses, alteração de encerramento e inativação de fundos, né, do ambiente 175, a consulta e a conferência, e os eventos, né, desses fundos, transferência de administração, transferência de classe e os demais eventos, e a parte de registro completo de fundos estruturados, tá? E depois, né, a parte de cadastros lá por integração, por APIs, tá? Para essa parte cadastral. Pensando nos fundos atuais, né, depois vai ser liberado na sequência também, depois ali, encerramentos e inativações de fundos, a parte da consulta, né, atualizada e conferência, e retomar as integrações também, né, que já tinham web services para as instituições que usavam web services, e a gente também retomar os web services atualizados conforme o novo layout. Tá? A gente hoje tem alguns processos aqui semanais ou quinzenais, que é a migração e cadastro simplificado, tá? Neste primeiro momento, né, a gente não vai ter isso disponível, a gente vai depois ali adequar o que precisa nesses processos e retomamos isso, né, também posteriormente, tá? E na parte de transferência de informações, a parte, né, do extrato para fundos 175, tá? Então, a gente vai, né, desenvolver também esse serviço para os fundos do ambiente 175, né, para ficar disponível extratos de qualquer tipo de fundo. E depois as consultas de acompanhamento. A gente tem algumas consultas aí que o mercado utiliza para acompanhar o que foi enviado, que está pendente de, né, de receber e assim por diante. Essas serão ali na sequência, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma pergunta específica? Passei muito rápido. Aí eu vou falar de um outro ponto aqui. A gente encaminhou um comunicado para vocês, que é a questão dos registros, né? Estamos aqui nessa semana, né? A semana prévia da mudança toda do sistema, tá? A gente encaminhou um comunicado para vocês comentando sobre essa questão, né, de registros não concluídos, tá? Que por conta de toda a mudança de layout, né, que vai ter, e até algumas regras também nesse processo, então registros não concluídos podem ser impactados de formas, né, diversas ali, né, pensando na semana que vem. A gente fez um mapeamento de algumas situações, né, e aí com, né, o objetivo que vocês, na medida do possível, né, claro, tem uma série de questões aí operacionais, internas e assim por diante, priorizassem a conclusão desses registros aí que nós temos, né, aí em andamento até aí, né, essa semana, né. Outros registros que não forem concluídos nesse processo, a gente vai ter que tomar algumas ações de acordo com a operação ou a situação que o registro está, tá? E aí eu mantei aqui, né, passei uma tabela com algumas situações. Então, pensando em inclusão de fundos, né? Qualquer situação de inclusão de fundos, como a inclusão a partir da próxima semana é só no novo ambiente, então, nesses registros... Opa, perdão. Vou botar aqui a página. Então, esses registros de inclusões, se não concluídos, a gente vai ter, né, que fazer um processo de excluir esse registro pendente e reiniciar o processo no novo ambiente, tá? Pensando em alteração de fundos, né, seja ali na elaboração ou pendente de alguma correção ali no processo, né, vocês vão seguir o fluxo normalmente já, né, na alteração já também, né, no portal novo, como a gente fez algumas demonstrações aí para vocês. Então, a alteração ali não tem impacto. Um registro pendente ali, né, de conferência, a gente também comentou já com vocês, e pessoal reforçando aqui, né, a gente não vai ter operação de conferência disponível, né, nesse primeiro momento. Inclusive, né, nesse mesmo comunicado, a gente informou que a gente ia executar e executamos uma rotina neste final de semana que desativou a opção de conferência aí de todas, né, as casas que usavam esse processo, tá? Isso quer dizer que os registros que estão ali pendentes de conferência, eles podem ser concluídos com a conferência, mas novos registros, seja inclusão ou alteração, né, já, né, foram efetuados sem a opção de conferência, já é uma finalização já direta, tá? Então, no caso de registros pendentes de conferência,
né, eles vão ter que ser excluídos e reiniciar o processo da alteração, né, porque a conferência não vai estar disponível, tá? As inclusões que já tiveram lá, né, encaminhadas para a Anbima, tá? A gente vai ter que fazer um processo aqui, né, interno aqui, para, né, inativar esse registro, e esse processo de inclusão vai ter que ser reiniciado, né, no novo ambiente. Tá? Alterações, né, que estão pendentes de correção pela Anbima não tem, né, impacto, né, vai estar aí a alteração pendente ali, né, também no novo ambiente, para vocês seguirem com o processo. Né? Se for uma questão de conferência, a gente vai ter que ajustar também aqui, né, no script, esse status desse registro, para depois vocês retomarem o processo. Tá? Encerramentos ali que está em andamento, vai ter que ser, né, excluído esse registro, e aí, nesse caso, né, a opção é fazer aquele processo de solicitar a migração para o Hub Anbima, e aí vocês dão sequência no encerramento, né, lá pelo Hub Anbima. A parte de inclusão que esteja, né, em análise da Anbima, né, não for concluída, a gente também vai ter que fazer um processo ali, né, de mudança ali de status para vocês retomarem o fluxo da inclusão. Tá? A alteração que está em análise pela Anbima, por conta de toda a mudança, né, da questão de campos, layout, assim por diante, esse registro, todas as alterações serão devolvidas para a correção, para que seja feito, né, o complemento dos preenchimentos conforme novo formulário, regras, assim por diante. E daí, novamente, encaminhar para a análise da Anbima. Tá? Transferências de administrador que não tenham sido também concluídas, se estiverem ainda aguardando conferência ou correção, a gente vai ter que excluir o evento e fazer um novo. Se estiver só aguardando confirmação, segue o fluxo normal do processo. Né? Os demais eventos que estejam ali também, né, em qualquer estado ali não concluído, também a gente fará a exclusão desses eventos. Tá? Então, todos os registros, né, que estão aí em andamento essa semana, que não seja concluído aí até o final dessa semana, a partir da próxima semana, a gente vai aí ver cada caso, né, com os administradores, com os usuários, e ver que tratamento precisa ser feito para que dê a continuidade, né, ou não ao registro, tá? Baceto, Oi? o Eduardo levantou a mão ali. O Eduardo, na sequência, o Sérgio. Podem perguntar. Desculpa, não estou vendo vocês, pode falar direto. Pode falar, Pois não, Eduardo. Eduardo. Opa, obrigado. Ô, Bacete, numa das reuniões anteriores aí, foi informado assim que para envio de PL Cota, que seria pelo Galgo 175, deveria se enviar separadamente os arquivos dos fundos que já foram adaptados e um outro arquivo para os fundos que ainda não foram adaptados. Isso ainda está valendo ou virou tudo um arquivo só? Como que ficou? Não, você tem que fazer o envio em cada ambiente, né? Então, assim, você pode até gerar um arquivo único, né? Mas o sistema vai rejeitar cada ponta, né, em cada ambiente que você acessar. Então, os fundos não adaptados, por assim dizer, desse sistema atual, se você gerar um arquivo, inclusive com fundos, né, novos, o que o sistema vai acontecer é que você vai gerar esse arquivo, ele vai aceitar o que é fundos atuais e vai rejeitar todos os fundos novos, porque não existe naquela base. E o contrário também, né? Se você gerar um arquivo completo, né, e fazer o envio pelo acesso do ambiente ali, Galgo 175, tudo que for fundo não adaptado, ele também vai recusar, porque não existe. Né? Então, assim, você pode até gerar um arquivo único, mas de qualquer forma você vai ter que fazer o processo nos dois ambientes, tá, de envio. Certo, então O envio continua não é usando... unificado. O envio não é unificado. O envio tem que ser feito num ambiente e no outro ambiente. Certo, então o Galgo envia os não adaptados no Galgo normal, que funciona Isso. hoje, e os 175 no novo. Tá? Achei que tinha Exato. mudado. Não, Mas não beleza, mudou. Continua era aí com isso. envios distintos. Tá? Fechado. Ok. Outra pessoa, perdão, quem é? Esse Sérgio que está falando, tudo bem? Tudo bom, Sérgio, você? Me tira uma dúvida, eu acredito que eu tenha entendido errado nos outros calls, né? As alterações dos fundos já existentes no Galgo, né? E inclusão também. Ele perdeu a conferência para envio, porque o que eu tinha entendido é que os fundos que já estão no ambiente, que estão no Galgo, ele não mudaria, só mudaria se fosse no novo ambiente da 175 ou se fosse enviado a alteração pelo Hub. É isso mesmo? Foi desativado, então, no ambiente Galgo atual?
A funcionalidade de conferência do sistema Galgo, tanto no atual como no novo, tá? Ela não vai estar disponível já ali a partir da próxima semana. Então, ela foi desativada nesse momento aí, né, do menu, né, do acesso aí das instituições que têm este parâmetro, tá? Né? Então, nesse momento, qualquer operação que você faça, seja no Galgo atual ou no novo, não vai ter conferência disponível. Uma vez que você conclua ali uma alteração ou conclua ali, né, finalize ali a inclusão no novo ambiente, esses registros já vão diretos ali para a análise da Ambima, sem passar pelo processo de conferência de um segundo aí usuário da instituição, tá? Isso vai ser Sim, retomado posteriormente, a gente vai depois aí retomar essa operação e ativá-la de novo ali. tá. Eu acredito que talvez foi só uma dúvida, foi só minha, não sei se de outros usuários também. É, tanto que passou despercebido pela gente. Como que é a posição da Ambima referente essa alteração, essa mudança, né? Sendo que a gente enviou alguns fundos sem um conferente, em questão de campos e penalidades. Como que vai ser o posicionamento da Ambima? Assim, o processo, não sei nem se tem o Enambima aqui, mas assim, o processo de conferência é um processo interno da instituição que, na verdade, nem todas as casas praticam, né? É um processo opcional. Para a Ambima, isto, né, assim, de fato, ela não entra nesse mérito, né, da casa querer usar ou não uma conferência, né? Ela avalia o registro que está lá disponível para fazer a análise, né? Sim, Então, a é porque atividade... no sistema Pode falar, atual do Fernando. Galgo é obrigatório, né? Não, não Esse é uma opção processo de de cada casa, conferência. é uma opção de cada casa fazer. Tem casas que não faz conferência, tá? Na verdade, não é obrigatório, isso é uma opção de cada casa, ativar ou não esse processo de conferência, tá? Eu não tinha essa informação, da gente já é Ele habilitado. não é obrigatório, na verdade, a casa opta por querer fazer uma conferência ou não querer fazer uma conferência. Tem casas que não fazem, tem casas que fazem, não é um processo obrigatório, Tá, obrigado. imagina. Basquete, tem uma dúvida do Bruno. Ele está perguntando se temos previsão aí para o retorno da conferência. Não, não temos previsão nesse momento, Bruno. Tá? A gente ainda não está tá na avaliação dessa operação ainda. A gente tendo novas datas aí, a gente vai divulgando para vocês. A gente, nesse momento, está trabalhando, né, nas avaliações das operações de alteração, de extrato, tá? E adaptação ali são as nossas atuais aí, né, atividades aí de planejamento, tá? Para serem divulgadas datas, tá? Bom dia, Baceto. O Adriano está com a mão levantada. Uma dúvida, só para alinhar o entendimento. No dia 1º, a gente vai ter uma incorporação de 2 fundos. Tá? Tá Assim, bom? só para entender o procedimento. Ele é um 555, não está sendo adaptado para um 75, está lá no legado. Perfeito. Então, assim, qual o procedimento? Assim, a gente tem que mandar ele para o hub? É isso? Neste caso, sim, Adriano, né? A gente não vai ter ali essa operação, porque a incorporação, né, um registro de incorporação, ele automaticamente ele faz uma operação de encerramento do fundo incorporado, né? E eu não tenho essa operação de encerramento disponível ali. Então, neste caso, né, a gente faria ali o retorno desses registros para o hub e você procederia esse processo lá pelo hub. Nessa situação específica seria isto. Tá bom. Mas, assim, e o fundo incorporado ficaria lá no hub, é isso? Ou ele pode voltar para o Galgo? Incorporado é encerrado, né? Incorporador, desculpa. O incorporador ele pode retornar, ali não tem problema. Na verdade, assim, né? Você pode, na verdade, só que assim, você não tem, o incorporador já existe também. Sim, isso. Então, assim, ele tem alguma alteração cadastral que vai ocorrer com ele? Assim, a questão é, no dia 27 vai ter essa alteração. Aí depois, no dia 1º, acontece a incorporação, não? Assim, na verdade, só então o incorporado é que você precisa levar para lá para proceder ao encerramento dele, né? Mas aí não vai encerrar automático, então eu vou ter que dar um comando, é isso? Porque quando a gente coloca no Galgo, ele encerra automático o incorporado, né? Então lá você vai dar o comando já de encerramento, na verdade, que já trata a incorporação em conjunta, né? No desenho feito lá, que eu me lembro lá da demonstração lá pela Ambima, né? A incorporação e encerramento está conjunta na operação para eles lá no hub, né? Sim, então, mas aí não precisaria levar o incorporador, então, para o hub. Você Não entende que precisa não? nesse caso, porque você já fez a alteração anterior nele, né? Um fundo já que já está operando. Se você já vai fazer a alteração anterior nele, não há necessidade, né? Ok, tá bom. Obrigado. Por nada.
Oi, bom dia. Uma dúvida aí. Nesse caso, se a gente está falando de um fundo, né, que está tendo uma incorporação, mas se o fundo está registrado no galgo antigo, eu não posso fazer tudo no galgo antigo? Eu preciso levar para o hub? No galgo antigo não tem o evento de incorporação? Por que eu tenho que levar para o hub? Não, não tem, Marisa, justamente por isso, ele não foi, esse evento não foi atualizado, não vai funcionar esta operação a partir da segunda-feira, tá? Então, o fundo incorporado, né, para ele ser, que ele tem que ser encerrado, você precisa levar para o hub para proceder ao encerramento deste fundo. Mas esse fundo não está no galgo antigo? No galgo antigo a gente não tem o encerramento Não, não evento de teremos encerramento? não teremos o encerramento a partir de segunda, Marisa, exato. Ah, tá. A partir de segunda não vai ter Isso, encerramento no galgo isso, antigo. isso, exato, só alteração mesmo, encerramento não está disponível, Tá. tá bom? Só alteração. Mas aí o fundo que continuar existindo, ele pode continuar Pode, no galgo antigo. pode sim, né? Ele não tem, Então, vai ter que migrar o fundo que for deixar de existir, tem que migrar isso, para o hub para fazer o encerramento. perfeito. Entendi. Bom Encerramento dia. deixa de existir. Entendi. Bom dia, eu sou Leila e eu queria saber, ainda com relação a esses fundos que foram alterados essa semana, se eu terei que recolocá-los no Hub Ambima na semana que vem. Eu fiz uma alteração essa semana. Ela saiu Perfeito. direto para a Ambima, sem um Sim. conferente interno. E Não, tudo- aí, a Ambima vai analisar essa alteração que foi feita, ou eu, na semana que vem, tenho que recolocar essa alteração no Hub para que a Ambima analise? não, ela vai fazer a análise normal. O que eu comentei é, né, assim, aquilo que a Ambima conseguir concluir de análise até sexta-feira, ali, né, conforme o calendário dela, tá? Né? A sua alteração está concluída e tudo bem. Na segunda-feira, né, se você fez uma alteração e aí pela questão lá né, dos processos Ambima, tá? Se na segunda-feira alguma alteração não foi, né, ainda feita a análise, tá? Uma alteração, né, feita até essa sexta, né, não foi feita a análise, tá? O que vai acontecer na segunda-feira é que, como a gente tem, né, toda a mudança de layout, esse registro vai voltar no Galgo mesmo, não é Hub, vai voltar no Galgo mesmo, né? Como se tivesse sido devolvido para correção por conta dos novos campos que vocês vão ter que, então, né, verificar e preencher, tá? Então, é uma questão mais operacional aí, né, de prazo. Então, o que você está mandando de alteração está sendo feito o processo normal de análise Ambima, se tiver aprovado, né, ok, está encerrada a sua alteração, se tiver correções, né, vai ficar essa semana no ambiente atual, e a partir de segunda eu já mostro isso, né, no novo ambiente, mas continua no Galgo, né? Você não tem que, né, fazer isso no Hub, não precisa, tá? É só uma questão, né, do que foi concluído ou não. Se não foi concluído, eu tenho, né, a partir de segunda, novos campos que precisam ser tratados. Então, volta para você complementar este preenchimento, entendeu? E esse preenchimento é no próprio Galgo, não é No no Galgo, no Hub? Galgo, não é no Galgo, tudo no Galgo normal, tá? Entendi. Tá, muito obrigada. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Tem a Natália, tá levantada, e tem a Marites também. Não sei se elas ainda têm mais algum ponto. Marido, se você quiser, pode falar primeiro que eu estou em segundo. Pode ir. Ah, tá. No caso de os fundos encerrados, então, eu vou ter que migrar para o Hub Ambima para fazer o encerramento. Sim. Essa migração é como? A gente envia um e-mail para poder migrar? Você vai fazer uma solicitação por e-mail aqui para o nosso suporte, e aí a gente retorna quando tiver concluído, e daí você pode entrar lá no Hub e fazer o processo, tá? Você vai sempre fazer uma requisição por e-mail para o nosso suporte. Tá, e tem um prazo estabelecido para essa migração acontecer, para o Hub Ambima? Eu ainda não tenho esse prazo fechado, mas o meu objetivo é atender isso, né, sempre mais aí breve possível, tá? Não, Tá, é porque a gente tem um prazo, né, não te informo que vai ser diário, né, mas a gente objetivo é a gente fazer isso e executando aí, né, todas as demandas, né, de acordo com as solicitações, tá? Tá, não, eu falo por conta do prazo, né, que a gente tem para fazer o encerramento.
Sei. Então, como a gente vai ter esse... Não, a gente tem, a gente vai sempre procurar estar atendendo isso com essa atenção para vocês não serem impactados de nenhuma forma com o prazo que vocês têm que informar lá para a Ambima, tá? Isso está dentro né, aí dos nossos critérios para executar isso, tá? Tá. E se for no galgo novo, também não tem encerramento ainda, também tem que migrar para o Hub. Exato. Se você já criar um fundo e depois já tiver que encerrar, sim, teria que migrar também. Mesmo processo. Né? Uma solicitação para a gente faz o processo lá de migração e daí a gente retorna lá, uma vez concluído, a gente já retorna a vocês que vocês já podem fazer lá o processo. Tá bom, obrigada. Nada. Luiz, Opa, posso... Pode falar. Licença. Luiz, eu sou a Nathalie, tudo bem? Tudo bom, você? Tudo certo. Hoje o meu sistema, a gente consome a cota direto do galgo antigo, mas eu tenho alguns fundos que já se adaptaram a 175. E aí a minha dúvida é, os fundos que não se adaptaram, eu vou continuar consumindo do antigo e o que já está adaptado, ele vai estar só na 175? Vamos lá, né? Então, assim, aquilo que você consome, né? Assim, o fundo adaptado, né? Que você falou no nosso sistema atual, então ele está adaptado, ele vai permanecer ali, exceto se você, né, tiver que fazer uma alteração que mude a estrutura dele. Então, no galgo atual, a gente já tem vários fundos adaptados que continuaram como, né, fundos classe única sem subclasse, né? A estrutura que eu tenho no sistema galgo. Então, se esses fundos continuam nessa estrutura, eles não vão, né? Migrar para o ambiente novo nesse momento, tá? Então, assim, né, se você não tem a necessidade de alterar este fundo para migrar de ambiente, porque ele vai, né, passar a ter subclasses ou multiclasses, ele vai continuar no galgo atual até fim do prazo do mercado de adaptar fundos, que é final de junho do ano que vem. A gente só vai, né, fazer a migração total disto quando encerrar o prazo do mercado de adaptação de fundos, tá? Então, até lá, a gente não vai, né, tombar, né, por opção nossa aqui. De novo, só se você tiver necessidade para fazer uma alteração e mudar a estrutura do fundo. E aí sim você muda de ambiente. Do contrário, ele continua no galgo atual e você continua consumindo no sistema atual. Isso. Tá bom, então, show de bola. Obrigada, viu? Nada. Só para avisar aqui, tem algumas perguntas no chat, só para a gente organizar, a gente dá sequências que estão com as mãos levantadas e daí a gente parte para o chat, tá bom? Luiz, bom dia, tudo bem? Felipe, uma dúvida rápida, a gente está fazendo a transferência de administrador, essa a gente ainda faz pelo galgo antigo, não é isso? Fundo 555, pode fazer. Né? Beleza. Pode fazer, tá? Só essa. Ok. Welton? Alô, Bacê, tá me ouvindo? Sim. Bom dia, tudo bom? Bom dia. As alterações dos fundos que já estão no galgo antigo, eu consigo ainda permanecer, fazer alteração neles até quando? No galgo antigo? Alteração normal. Sim. Então, assim, o galgo antigo, a princípio, ele vai ficar, né, funcionando até, de novo, assim, fim do prazo todo de adaptação, né, junho do ano que vem. A gente só vai, né, porque supostamente depois de junho tudo tem que ser adaptado, daí a gente vai tombar tudo. Então, até lá, né, se você não vai mudar a estrutura, o fundo vai ficar ali, tá? Tá. Aí, por exemplo, se eu for adaptar um fundo a 175, eu teria que usar o galgo 175 ou o Hub Ambima? Então, se eu for adaptar o fundo classe única, tá? Se ele vai continuar classe única sem subclasse, você faz no galgo atual sem problema nenhum. Tá. Se você for mudar a estrutura, neste momento eu não tenho a opção de adaptação disponível, a gente teria que migrar para o Hub Ambima e você fazer lá, tá? Falando agora, segunda-feira, não tem opção de adaptação com mudança de estrutura disponível. Você teria, então, que migrar para o Hub e fazer lá o processo, né? E, se for o caso, depois migrar para o galgo de volta, tá? Então, eu consigo fazer tantas alterações para os fundos que já estão no galgo antigo e quanto adaptar também os fundos a 175, se for a mesma estrutura, no galgo antigo, legado. Exato. Tá, isso. Só os encerramentos que seria para o Hub, né? Isso. Muito obrigado. De nada. Matheus? Acho que a minha já foi solucionada, mas só para ter certeza. Eu estou alterando um fundo e ele está, nesse momento, em análise pela Ambima. Perfeito. Se a Ambima não responder até sexta-feira, ele vai voltar para eu preencher novos campos que foram criados. Perfeito, isso mesmo. Mas ele continua no galgo legado. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, tá bom? Tá bom. Obrigado.
Então, eu vou só dar uma pausa nas pessoas que levantaram a mão agora, só para responder as que estavam no chat, tá pela ordem, tá, pessoal? Já já eu falo com você, Mariana e Audrey, tá bom? Deixa eu ver aqui o que temos, então, no chat. Cadê? É a partir da Cristiane, Paceto. Ok, obrigado. Então, como ficam os casos em que estão pendentes, que seja de análise, de correção, de conferência, foram excluídos, tendo que fazer novamente. Ambima considera qual data de envio? Tá. Vamos lá, né? Se está pendente de correção se for de análise, né, já está com a Ambima, então nesse caso, né, o prazo já está tratado lá pela Ambima, não tem problema. Pendente de correção por conferência, a Ambima nem recebeu esse registro ainda, então ela nem sabe que existe essa alteração, né? Então a questão do prazo para a Ambima nem começou, porque ela não tem essa informação ainda lá. A Ambima só fica sabendo quando é encaminhado para análise, tá? No caso desses de conferência, né, como comentei, a gente vai ter que reiniciar o processo, mas a Ambima só vai saber da data quando reiniciar e encaminhar, né? Então, prazo para a Ambima é quando chega na Ambima, né? Enquanto conferência, a Ambima não tem visão desses processos que estão ocorrendo, tá? Não sei se ficou claro para a Cristiane. Aí a pergunta seguinte do Bruno, né, fez o encerramento. Não, nesse caso, a gente vai seguir realmente lá a migração para o Hub para vocês fazerem lá o processo de encerramento por lá, tá bom? Que já faz todo o fluxo certinho lá para baixar, né? Porque às vezes que não resolve, porque eu tenho o processo também lá da outra ponta com a Ambima, tá? Depois ali do Marco. A consulta de PL cotas no Galgo será feita em um local só ou terá divisão de fundos enquadrados em 175, que estão fora. Então, se você continuar no uso do sistema Galgo, serão nos dois ambientes. Então, fundos, né, atuais ali ou não adaptados continuam no sistema Galgo e novos fundos no sistema Galgo 175. A opção para fazer num ambiente só é você utilizar a consulta pelo, né, Galgo Max, tá? Aí deixa eu voltar então agora aqui para os que estão com a mão levantada, a Mariana. Você tá me ouvindo? Sim, estou. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Eu acho que eu peguei no meio do caminho as conversas, as explicações, eu só queria ter certeza de uma coisa. Eu só trato de fundos líquidos hoje, aqui Tá bom. na instituição. E fundos, o registro novo, eu faço tudo no Galgo. Eu não faço mais no ambiente da Ambima e não peço mais migração. Tá bom. Pela nova estrutura, eu continuo no Galgo Max, por exemplo, no 175, ou eu tenho que fazer no Hub e pedir migração? Não, você vai fazer algo novo, um 75 No Galgo, normalmente. perfeito. Isso, tá bom? Você vai continuar com os registros aqui no Galgo, é só no novo ambiente, tá? É só isso que muda, tá bom? Ok. Tá, então para os líquidos, o Hub ele só vai servir nesse caso de encerramento, por exemplo. Que eu tenho que migrar. Alguma alteração cadastral nesse momento que eu não tenho, encerramento, alguma operação desse tipo que não está disponível. Daí sim, né, de um fundo novo, teria que ali devolver para o Hub nesse momento, tá? Perfeito. Só uma dúvida de novo rápida. Então, fundos que estão lá na guia para correção e a Ambima não conseguir, eventualmente, por alguma questão de tempo, como é que eu vou ser alertado que eu tenho que preencher novamente, rever aquele cadastro? Continua na guia de erros, é isso? Então, se for uma alteração, vai estar na guia de erros normal. Se for inclusão, a gente vai entrar em contato com vocês na semana que vem para tratar desses pontos que estão pendentes para a gente resolver, tá bom? Combinado, perfeito. Eram essas. Muito obrigada, Paceto. Imagina. Adnei? Olá, bom dia, parceiro. Só confirmação, acho que é nessa linha. Eu tive uma incorporação dia 23, segunda-feira. Né? Claro, ainda não foi registrado, ainda a gente ainda está fazendo o processo, né? Teria 15 dias, mas ainda que eu conseguisse registrar até o dia 27, 26, que seja até amanhã, não conseguindo ser analisado pela Ambima até sexta-feira, vai ter que migrar. Neste caso, sim, teria que migrar. Então, nesse caso, sim. E mesmo aí, uma incorporação, que era um dos itens ali que ainda não aparecem como opção tal, aí ainda teria, então vamos dizer, um procedimento bem específico no Hub, certo? Porque você vai fazer o encerramento e incorporação do fundo, né, que foi incorporado, na verdade, né?
de novo, né, exceto se você tem uma alteração cadastral obrigatória antes de incorporação, né, que em alguns casos Sim. exige, você tem que fazer alteração, mas a incorporação propriamente dita, na verdade, né, o final dela O é só o encerramento do encerramento do anterior. fundo incorporado, né? Então, é isso que você O executaria. meu fundo incorporador, ele nem está tendo alteração, ele está mantendo igual. O fundo incorporado, ele está tendo uma alteração e vai ter a incorporação e é daí o encerramento. Então, você tem que proceder a alteração e depois o encerramento dele, exato, né? Então, tá. Tá? Esse vai ser realmente, deve migrar, deve acabar acontecendo, pelo menos o encerramento no Hub. Isso. Tá, ok. Obrigado. Tá bom? Por nada. Né? Bom dia, tudo bom? Tá me ouvindo? Sim. Legal. Sim. Vamos lá. Sobre esse processo de mudança e transformação de uma classe única em subclasse ou multiclasses, né? Uhum. Teria que fazer esse processo no Galgo novo, no 7.5, mas a solicitação seria por e-mail para vocês. Vamos lá, né? Então, assim, a gente tem... você transformar em, né, ter subclasse, passar a ter subclasses, aí tem duas, né, alternativas, tá? Nesse momento, né? Então, assim, uma delas foi que a gente até conversou na reunião passada com vocês, que pediria, né, você pediria ali para a gente por e-mail, isso seria feito na migração para o ambiente do Hub Ambima, e você faria esta alteração lá, né, nesse processo, e depois retornaria ali para o Galgo, tá? Uma outra alternativa, né, que a gente também está já fechando esse processo, você também fala para a gente por e-mail esse processo, a gente desabilita o cadastro no sistema atual e você faz o cadastro no novo. E daí ele já fica aqui e segue normal o fluxo, né, desse fundo nessa nova estrutura, tá? Então você tem as duas opções, tá? Aí Mas qualquer delas é uma solicitação que eu tenho que fazer por vocês direto, certo? Inicialmente, uma solicitação não tem um comando lá dentro do não, sistema, né? Hoje não, nesse momento não. Você começa com uma solicitação aqui por e-mail e depois segue o processo, exatamente. Tá, mas minha preocupação é a contagem de prazo. Eu não sei se vocês comentaram isso, ou eu entrei depois agora, tá? Entrei um pouco atrasado aqui. A contagem de prazo, porque a partir do momento que eu mando, eu vou ficar sabendo da mudança e vou mandar e-mail para vocês. Aí não sei se vocês fazem isso em quanto tempo, e aí o contagem de prazo em relação ao meu envio para a Ambima lá para não aplicação de multa. Não sei se foi tratado esse assunto. Eu comentei que ainda não Ambima... tem ainda fechado o tempo, tá, de processo, mas a gente sim está considerando o prazo, né, de vocês que vocês têm para informar a Ambima, e isso vai ser considerado nessa rotina nossa, tá? A gente acha que não consegue executar diário, obviamente, mas a gente vai executar com frequência, que não tem aí, né, impacto nos prazos que vocês encaminham para a Ambima, né? E se algum caso chegar a ter impacto, a gente, obviamente, sempre formaliza para a Ambima isto, tá? Mas sendo gerado por uma questão sistêmica que nossa, a gente acaba sempre formalizando para a Ambima essa situação, tá? Tá bom. E aí, minha questão em relação a esses fundos agora que estão em análise aí, que o pessoal comentou até, se não for aprovado, né, não conseguir ser aprovado por alguma questão até o prazo aí, que é sexta-feira, acho, segunda, né? Vai ter que recadastrar ele de já novo. É novo ambiente, né? Meu ponto é recadastrar ele de novo. Ele já estava em análise e também já estava correndo o prazo lá, que foi a data do protocolo que a gente colocou na Ambima, né? E aí, como mudou a regra em abril aí, esse ano, são 15 dias a partir da data de efeitos. Se eu tiver que colocar de novo lá, possivelmente já passou esse prazo. Como que a Ambima vai lidar com isso? Dessa nova, ela vai começar a contar a partir da data que eu fiz o protocolo lá, no anterior, ou vai dar uma isenção para esses casos que estão em análise e vão ser reenviados? E por questões que a gente vai ter que refazer, né, para um processo não concluído, né, assim, vale o que você já tinha feito anteriormente, né? Você já tinha feito o envio, está num processo em andamento, tá? Então, nesse caso, né, a gente mantém ali o prazo inicial da rotina, tá? Então, você vai conseguir puxar o histórico da data do registro que foi feito lá, que está dentro do prazo, é isso? Porque ele está lá, né? O registro está lá, na verdade, né? A gente só vai ter que refazer outro, mas o registro está lá, né? Tá bom. Obrigado. Nada. Deixa eu retornar aqui um pouquinho no chat, pessoal, que já entraram mais algumas coisas nesse meio tempo. Deixa eu ver aqui, qual foi a última? Eu tinha tratado da Cíntia Baceto. Da Cíntia, né? Agora... não, é a partir da Cíntia, né? Isso, a partir da Cíntia. Ok.
Sobre o consumo de pelicota, será feito no Galgo Max para todos os fundos. Então, o Galgo Max tem todos os fundos, é uma opção, né, que simplifica o seu processo por fazer o consumo num único ambiente, ou, né, você tem aí os dois ambientes do sistema Galgo para você fazer a consulta, tá? Então, realmente fica uma das duas opções, né? O seguinte, enviamos informações de pelicota pelo web service. Terá alguma mudança de serviços? Sim. Então, para quem envia pelo web service no sistema atual, pensando em fundos do novo ambiente, não é mais web service, é um novo ambiente tecnológico. O envio, neste caso, será por API. Tá? A API já está disponível, né? Já foi divulgada em documentação, né? Mas, sim, é uma rotina diferente, tá? São dois processos, né, específicos, tá? E depois, aqui não está identificado quem é a pessoa, né? Se precisar depois de ver detalhes, documentação, por favor, aí, né, avise aí, entre em contato que a gente trata disso, tá? Depois da Cíntia de novo. Não, Galgo 75 e Galgo Max não é a mesma coisa, né? Galgo Max eu trato a consulta consolidada de tanto fundos atuais como fundos novos. O Galgo 175 só consumo fundos novos, né, do ambiente 175, tá? O Lucas ali perguntando quais são os eventos. O único evento que eu vou ter disponível aqui a partir de segunda é a transferência da administração, tá bom? Eventos de outros tipos, né? Que tenham impacto em questões aí de cadastro, né? De registro no fundo, aí teria que ser feita a migração para o Hub, tá bom? Aí voltando aqui para o presencial aqui, Guidiele, próxima. Oi, Baceto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tá, eu gostaria de clarificar alguns entendimentos, porque a gente está com receio de que a partir de semana que vem a gente tenha certas dificuldades. Acredito que o mercado todo vai ter, mas eu achei melhor vir clarificar para não acabar fazendo errado. Então, se um fundo que teve aporte, a gente precisa cadastrar ele a partir de semana que vem. Ele é um fundo classe única. Eu ainda posso fazer ele pelo Galgo Legado, certo? O Galgo Não. 175 não vai ter que ser já pelo 175. Qualquer novo fundo, a inclusão é somente pelo 175, tá? Tá, beleza. O legado só ficou para alteração. E outro tópico também. Se um fundo que eu já tenho no Galgo Legado, ele tem uma estrutura classe única e aí ele vai passar a ser multiclasses. Aí eu peço a migração para o Galgo 175, certo? Então, neste caso, se ele vai passar a ser multiclasses, você vai ter que pedir a migração para o Hub, que eu não tenho nesse momento essa operação disponível no 175, tá? Então, se ele vai para o Hub, e aí você faria o processo, né, da adaptação com a mudança da estrutura, a criação das classes ou subclasses, como você falou, pelo Hub, tá? Neste caso, tá bom? Tá, então ele vai sair do legado e vai direto para o Hub, ele nem vai passar pelo 175. Nesse caso, sim. Aí você pode pedir a migração de volta para o ambiente 175, né, para retornar o fundo para o Galgo, aí é na opção depois de retorno. Mas para fazer o processo, aí nesse caso teria que fazer pelo Hub. Tá? E os novos que estiverem no 175, se também forem multiclasses, eu também tenho que mandar para o Hub? Então, nesse momento, eu só tenho inclusão de classe única. Se for mudar para multiclasses, também teria que ser feito no Hub, exato. Ah, tá. Tá bom? E se eu tenho uma classe única lá, acho que eu lembrei o microfone. Mas pode falar, estou ouvindo. Ah, até que estava me atrapalhando aqui. Sim, então, desculpa. Se eu tenho um fundo classe única novo cadastrado no Galgo 175, e eu vi que tem alguns eventos societários que ele deve ser migrado para o Hub, que são cisão, incorporação, encerramento, e o meu questionamento é, se o fundo tem uma alteração de tipificação, que ele troca de multimercado para ações, o Galgo 175 comporta esse tipo de alteração, ou é um evento societário que também deve ser solicitado a transferência para o Ambima Hub? Não, então, nesse momento também não comporta essas alterações, tá? Tá só com a inclusão nesse momento. Então, também que teria que tratar dessas alterações lá pelo Hub Ambima, tá? Tá. Quais são as alterações exatas que o Galgo 175 vai comportar em caso de evento societário para o fundo que está castrado lá? O Galgo uma 175... abertura de condomínio comporta? Nesse momento, pensando... Olha lá, o Galgo 175, nesse momento, só comporta a inclusão de fundos, tá? Então, qualquer alteração, seja cadastral, uma informação cadastral ou eventos, nesse momento, só vai ser, né, poder ser tratado pelo Hub Ambima, tá bom? Ele não comporta nenhuma alteração de nenhum tipo nesse momento, o Galgo 175.
bom, só cadastro, tá. Exato. E outra coisa também, a gente notou que no caso de alguns eventos corporativos do tipo disponibilização de fundo para um novo administrador, um transfer out, já não está funcionando a conferência, né, no Galgo. A gente fez um essa semana e não passou por conferência, ele foi direto para o administrador novo. Ele vai Foi para a ontem, confirmação, inclusive. isso, né? Exato, a conferência já foi desativada, exatamente, né? Sim. Ele vai para a Qualquer confirmação, evento. qualquer operação no Pode sistema, falar, tá? Ellen. Qualquer operação no sistema, né, assim, a conferência é um parâmetro, né, genérico da instituição, usado ou não, e ele foi desativado. Então, qualquer operação de fundos que você faz, não tem conferência mais acontecendo, tá? Esse evento seu que você cadastrou, ele foi parar para confirmação do outro administrador, né, que sempre a confirmação já existia e continua existindo, né? Tem que ter sempre a confirmação da outra parte, tá? Para estar efetuada, né, a transferência. E nesse caso, é que a gente só testou para um evento corporativo. Se eu fizer uma alteração societária também, está acontecendo isso? Foi desativada a conferência? Sim, sim. Qualquer operação que você fizer não tem conferência essa semana. Na próxima semana você não tem mais conferência, exato. Ah, tá bom. Acho que é isso. São esses meus questionamentos. Ok. Obrigada, viu? Imagina. Welton? Bacete, é só para reforçar aqui, a transferência de administrador a gente vai ter que fazer pelo Hub? Não, vamos lá, de fundos De do fundos? sistema atual, ela continua funcionando, tá? De fundos novos, eu não tenho disponível nesse momento, nesse caso teria que migrar para o Hub e vocês fazerem pelo Hub, exato. Tá. E aí, por exemplo, se é um fundo que eu dei um fundo que eu dei aporte, um fundo que já está no Galgo 175, como ele não tem alteração nenhuma, eu tenho que migrar ele para o Hub para fazer a alteração. Exato, isso aí. Tá bom. Sérgio? Aceto, não quero ser repetitivo, mas eu estou vendo desde o início que as dúvidas mais ou menos são as mesmas, né? Eu estou falando o nome da equipe aqui. Deixa eu só pontuar algumas situações e, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Ok. Hoje, o ambiente legado atual do Galgo, qualquer alteração de fundo já registrado, a gente continua fazendo no sistema Galgo. Perfeito? Perfeito. Inclusões de novos fundos 175, a gente vai fazer no novo ambiente 175, que a gente fez os testes de homologação. Perfeito? Perfeito. Esse ambiente, o link, ele continua no mesmo ambiente do Galgo atual? Vai ficar disponível lá para gente? Isso, você acessa o sistema Galgo atual e tem uma opção de menu ali, como vocês fizeram os testes, ali, que é Fundos 175. É assim que vai funcionar. Aí você clica nesse menu Fundos 175, ele te leva para o novo ambiente, né? E aí você opera no novo ambiente e lá tem a opção de retornar para o Galgo se você precisar fazer alguma operação que é no Galgo atual. Então você fica indo e voltando entre os dois ambientes, tá? O acesso não tem nenhuma mudança de acesso de vocês, nada, tá? É o sistema, acesso que vocês fazem hoje já. Só vai ficar disponível a aba lá. Exato. Perfeito. Fazendo a inclusão de um novo fundo no novo ambiente 175, sendo necessário fazer alguma alteração, aí sim que será feito através do Hub. Perfeito. Perfeito? Tá. Eventos societários de fundos já cadastrados no Galgo, como transferência de administrador, cisão, pode ser feito no ambiente atual do Galgo. Eventos do ambiente atual do Galgo, o único evento que vai ficar ali ativo é só a transferência da administração, tá? Os demais eventos não, tá? Perfeito. Né? Eventos de cisão não tem impacto cadastral geralmente, né? Porque aí, assim, em termos de dados cadastrais, você não mexe, né? Você pode ter criado um fundo novo, né? Por conta que ele foi a origem da cisão, mas aí um cadastro novo, então aí é fazer o cadastro. O evento em si, o resto do evento em si, hoje ele já não faz nenhum, né? Não gera nenhum impacto em termos de cadastro do fundo, né? Incorporação, como gera, como a gente comentou, né, do encerramento, então você não consegue registrá-lo pelo Galgo, né? Nesse caso teria que migrar para o Hub, tá? Perfeito. A pergunta que até fizeram no chat aqui sobre o Galgo Max. O que seria? Qual a diferença dele? O Galgo Max é um produto novo que a gente lançou ano passado,
E é um produto que, ao longo do tempo, vai substituir o sistema Galgo, né? O sistema Galgo é um sistema antigo e a gente, né, já estava aí com um plano de, né, fazer um sistema novo, né, atualizando toda a parte aí, né, de usabilidade, tecnológica e tudo que precisa, tá? Então, o Galgo Max é um produto novo, ele foi lançado no ano passado, iniciando pela operação de consulta de pele e cota, tá? Então, hoje o que tem disponível nesse sistema, né, é um outro sistema com outros acessos, tá, literalmente. Então, assim, nesse caso, sim, é um acesso diferente, usuários, tudo separado. Então, hoje você consegue consultar a cota nesse ambiente. Então, toda a informação enviada pelo sistema Galgo, você também consegue consultar pelo Galgo Max, além de pelo sistema Galgo, tá? Pensando em pele e cota novamente, né? Com a alteração da 175, então, eu vou ter envio por dois ambientes, né? Um ambiente atual e 175, e o Galgo Max consolida todas as informações. Então, a consulta pelo Galgo Max é uma consulta de qualquer fundo independente do ambiente que ele está o registro, né? Então, é um ambiente específico, tá? É um ambiente que consolida tudo, mas é um sistema à parte, que, como eu falei, nesse momento só tem a consulta de cota disponível, tá? Tá, Então, então o o Galgo Galgo Max Max seria mais para quem é da custódia, né? Que só consuma cotas, perfeito. exato, né? Tá bom? Assim, evita que ele tenha que fazer dois acessos de consumo, né? No Galgo atual e novo Galgo. Então, operacionalmente isso vai complicar para o usuário, então, né, o consumo por um ambiente único facilita bastante, tá? Perfeito. Obrigado, Baceto. Imagina. Débora, já falou com você, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no chat, tá? Que tem outras perguntas aqui, tá bom? Mas já volto com você. Tenho fundos adaptados, mas toda classe A partir única do continua... TEL, tá, Baceto? Só para a gente recapitular. Não sei se você está na pergunta certa. É só para avisar que é a partir do TEL. Isso. Estava assim. O envio de pelicota para fundos 175 no Rugambima alimentará o Galgo? Não, não alimentará. Neste momento, a gente não tem, né, esta conexão aí do Hub para o Galgo, tá bom? Tudo que a gente coloca no Galgo, né, vai, né, para a Ambima, mas ao contrário, nesse momento não temos, tá? Vai ser avaliado também. A próxima ali, confirmando se eu tenho um fundo adaptado 175, mas todos classe única, continuam a enviar cota pelo Galgo, como é feito hoje. Correto. Se você não mudou a estrutura, né, ele vai continuar ali no sistema Galgo, né, e você pode continuar enviando pelo mesmo canal atual. Da Luciana, se realizamos uma inclusão de um fundo novo no Galgo antigo, na data de ontem, ele foi para análise Ambima, ou teremos que fazer novamente pelo Ambima Hub. Não, bom, se você já fez uma inclusão, está com análise Ambima, e de novo, né, se a Ambima concluir ainda essa semana, está tudo em ordem. Se a Ambima não concluir essa semana, aí a gente volta para fazer pelo Galgo 175, tá? É isso que aí teria que ser feito, né? Então, de novo, vai depender aí, né, de todo o volume de operações que a Ambima está recebendo nessa semana, né, que a gente tem visto, né, que está aí aumentando as operações, né? Então, depende muito aí dessa questão, tá bom? Então, se a Ambima concluir, está tudo em ordem. Se a Ambima não concluir, você, né, fazer pelo Galgo 175, tá? Então, a gente retoma aqui para fazer no Galgo 175, tá? Maritz, se tivermos um fundo que já tiver sido cadastrado no Galgo, mas não tiver ainda sido aprovado pela Ambima. Exato, mas se não tiver sido aprovado pela Ambima, vai ter que cadastrar no 75, né? Sim, ele vai ser desativado do legado, exatamente. Data de corte para cadastro dos fundos no Galgo Legal. Bom, o Galgo está aberto até normalmente até esse final de semana, tá? Né? Mas cadastrado de novo, né? Assim, a probabilidade de um fundo cadastrado, né, na sexta-feira não ser, né, passar pela análise, né, é grande. Então, né, mas ele vai estar disponível. Sim, a gravação vai estar disponível. Aí agora eu vou voltar aqui, Débora, pois não? Baceto, partindo da premissa de que os novos fundos vamos registrar via Hub, se tiver alguma alteração, via Hub não, perdão, via Galgo 175, se tiver alguma alteração no cadastro desse fundo, vou precisar pedir a migração para o Hub e fazer a alteração no Hub. Depois eu posso deixar ele no Hub, porque se porventura tiver um segundo evento de alteração, enquanto não tem o novo módulo de alteração dentro do 175, a gente pode deixar, pede para o Hub e deixa lá no Hub, tem algum problema? Não tem problema, é uma opção de vocês, não deixar lá ou não. Só lembrando, né, que assim, a pergunta anterior, né, então, se você tem divulgação de cota para o mercado, o fundo que não está no Galgo, hoje a gente não consegue fazer divulgação, né, tá? É o único ponto, tá bom? Mas sim, você pode mantê-lo no Hub, tá? Obrigada. Por nada.
Elton, não, perdão, Lucas, desculpa, Elton. Lucas. Tudo bom, Maceto? Bom Tudo dia. bem? Bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui em relação a evento corporativo, tá? Com relação aos encerramentos, que tipo de fundo ele precisa ser tombado para o Hub para ser encerrado? Tipo, os 175 que já estão cadastrados no Galgo, eles precisam ser tombados para serem encerrados também? Sim, exatamente. Ou Né? só os novos? Os antigos também? Não, os atuais também, tá? Porque assim, eu não vou ter operação de encerramento a partir de segunda. Então, neste caso, né, para fazer o processo correto, para a Ambima receber, então a gente, né, migra ele para o Hub e você faz o processo lá, tá bom? Tá, entendi. E com relação às cisões, elas precisam também ser tombadas? Ou como não tem alteração cadastral, é mais uma inclusão, não é necessário? Não, nesse caso não precisa, falando nesse é só Sindene. processo de inclusão normal aqui, exato. Uhum. Tá, Tá bom? fechou. Não, beleza, valeu. Ok. Welton? Baceto, vai ter, por exemplo, nessas idas e vindas aí pro Hub e Galgo 175, a gente vai ter alguma forma de extrair os fundos que estão, por exemplo, no Hub e Ambima, porque, por exemplo, eu tenho uns fundos 175 já adaptado. Se eu migrar lá pro Hub para fazer algum tipo de alteração, para não ficar indo e voltando, se eu deixar lá no Hub, para não perder o controle, eu vou conseguir extrair alguma informação? Do Hub Ambima eu não consigo te falar, né? Desculpa, que aí é Ou Ambima, não sei Galgo se... também, ou Hub ou Galgo 175, porque eu acho que vai ter muito esse problema de vai, não sabe se voltou, ou demora para voltar, então acho que vai ter essa questão aí. Do Galgo, a gente vai estar aí, assim, fazendo esses acompanhamentos e a gente consegue te dar essa informação. Do Hub, eu não sei se tem alguém da Ambima aqui presente na reunião que possa te responder se do Hub é possível fazer alguma consulta. Eu não... Né, não sei te falar. Tá? Se tiver alguém da Ambima, fica à vontade para responder, pessoal. Pode ir. Né? Outra questão aqui, por exemplo, os fundos que estão no Hub, eles não vão ter a informação para o pessoal que faz a informação do PL Cotas? Não disponibiliza as informações? O envio, sim, né? Normal, né? O envio, assim, processo de envio pela cota, sim, normal. O Hub também atende, tá? Normalmente, né? Tá. As áreas que faz esse tipo de envio vão ser comunicadas que o fundo está no Hub? Eles têm como saber que o fundo está no Hub ou o administrador que está fazendo vai ter que falar para os seus custodiantes, os fundos X e Y estão no Hub? Nesse caso, vai ter que ser comunicado pelo administrador, né? Se ele tentar fazer no Galgo, ele vai tomar um erro, tá? Isso que vai acontecer direto, né? Tá. Ok, obrigado. O adequado é que, de repente, no e-mail de solicitação já seja, né, copiado, né, os responsáveis pelo envio, né? Tá. Que aí já fica sabendo, a gente responde quando estiver pronto, né? O tombamento é o suporte Galgo ou é o suporte Ambima? Que a gente vai fazer a solicitação. Está no Galgo para tombar para o Hub, sempre suporte Galgo, tá? Suporte sempre Galgo. encaminhado para nós aqui, isso. Mas pode copiar a Ambima se quiser, né? Mas sempre direcionado para o suporte Galgo, tá? Né? Para o suporte Galgo. A gente faz o processo e vai aí atualizando vocês do andamento, tá? Ok. Obrigado. Por nada, deixa eu só voltar aqui para o site. O extrato de posição de cotista é centralizado a partir do sistema antigo ou do Galgo Max. Nesse momento, o extrato está disponível no sistema Galgo atual, né? E aí vai se restringir somente aos fundos do sistema Galgo atual, tá? A gente ainda não tem, né, a visão do serviço de extrato para os fundos 175, isso ainda está em avaliação. Então, a gente está verificando se vai ser, né, no Galgo, como a Pelicota tem Galgo e Galgo 175, ou Galgo Max, a gente ainda está fazendo essa avaliação, não tem esse retorno ainda para dar para vocês. Assim que a gente tiver aí a informação do novo serviço, a gente comunica, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. As conferências serão desativadas apenas essa semana? Não, não é só essa semana, tá? A conferência, né, ela já foi desativada, antecipando um pouco a questão da gente não ter operação de conferência disponível, né, para não ficar mais registros, né, parados que a gente tenha que mexer. A gente ainda não tem a data de quando vai disponibilizar novamente a operação de conferência para o mercado, tá? Então, considerando ali né, as próximas, né, operações que a gente vai liberar, alteração, né, extrato e assim por diante, a conferência ainda será depois disso. Nesse momento, eu não tenho data ainda para passar para vocês, tá? Fala, Bruno.
Sim, Baceto. Oi, bom dia. Bom dia. Boa tarde, aliás, né? A gente já Pode passou de ser, meio-dia. como preferir. Meu caro, minha dúvida seria a seguinte: fundos no galgo legado enviados para análise da Anbima até sexta-feira, ou seja, Uhum. fundos que já estiverem em análise da Anbima, qual Uhum. será o cenário? Eu já mandei para análise da Anbima, eu preciso ter que fazer esses eventos novamente semana que vem, ou uma vez que o evento esteja com eles, nós administradores podemos ficar tranquilos de que esse processo será concluído? Assim, que será concluído, a gente não tem como garantir, né? De novo, na Anbima tem os prazos dela operacionais, né? Se você enviar um fundo na sexta-feira, é pouco provável que a Anbima, né, confiando o processo dela todo, que ela te analise isso na sexta-feira, tá? Então, não tem essa garantia desse processo, tá? Então, né, assim, qualquer processo, é por isso que a gente mandou um comunicado para vocês, né, e, claro, na medida do possível, procurassem antecipar os processos de envio, né? Porque, assim, o que não for, né, concluída a análise, tá? Pela mudança, né, de layout, né, e assim por diante, vai retornar para vocês para retomar o processo, tá? Então, assim, tem toda uma mudança ali, né, de campos obrigatórios, algumas regras mudaram e assim por diante. Então, na segunda-feira, não é possível concluir um registro, né, com preenchimento na situação anterior, tá? Não vai ser possível ser feito isso. A BIMA não vai conseguir fazer uma análise na segunda-feira, considerando toda a mudança que teve. Então, vai retornar para as casas para fazer ali o complemento necessário, tá? Tá, perfeito. Quando você fala retornar para as casas, significa retornar para a guia de erros, seria isso? Algumas situações vai retornar para a guia de erros, aí então tem aquela tabela que a gente vai divulgar para vocês, que eu apresentei um pouco atrás, que tem algumas situações que não voltam exatamente para a guia de erros, então pode voltar para algumas guias específicas, vai depender de cada situação e que status que estava, tá? Mas considerando se tivesse em análise com a Anbima, sim, vai voltar para erros, tá? Na prática é isso, pensando em alteração, né? Pensando em registro, inclusão, aí foi que eu comentei, né? Assim, qual inclusão não concluída, na verdade, tem que ser refeito o processo pelo ambiente novo na inclusão lá do ambiente 175, tá? Alterações volta para erros e vocês complementam e segue, volta de novo para análise, tá? Tá, ok, Baceto, perfeito. Então, só para, digamos, tentar pacificar esse ponto, e eu lhe peço desculpas também por me Imagina. estender nesse ponto. Não tem problema. Então, nós não vamos incorrer em nenhum risco no cenário específico de alterações, o cenário dos fundos novos, para mim, ficou claro, perfeito. Mas no quesito de alterações, nós podemos ficar tranquilos que não incorreremos em nenhum risco dessas alterações, desde que enviadas para análise até a sexta-feira, elas não irão cair no limbo, correto? Não, no limbo não, em hipótese alguma, tá? No limbo não vai. Ou a Anbima vai aprovar, normalmente está tudo ok, vai finalizar o processo, ou se tiver ocorrências, né, como eu falei, né, vai voltar para vocês. Na verdade, assim, tudo que não for aprovado até sexta, né, vai voltar para vocês por conta da mudança de layout, mas não cai em limbo, volta para vocês, vocês complementam ali as novas informações e volta para o processo de análise. Em limbo não tem como cair, tá? Fica tranquilo, isso não. Tá certo, Baceto, muito Bom, obrigado. nada. Deixa eu só retomar um pouquinho aqui no chat, o pessoal já volta aqui para atender aqui ao vivo, tá? Então, aqui haverá alguma alteração no XML dos fundos que forem cadastrados na 175 para envio de informações? Não. Então, assim, para quem faz o processo de envio por upload, né, seja no ambiente atual ou no novo ambiente, o XML é o mesmo, tá? O que mudou foi só a questão para quem usa na integração, né? Então, no ambiente atual é Web Service e no novo é uma API. Mas em termos de upload, é o mesmo XML, atende ali aos dois ambientes, tá bom? A próxima, quando o fundo novo ainda não aprovado no Galgo, legado for desativado e recadastrado no Galgo 5, vai ser gerado um novo código Galgo, que será mantido o código já gerado no sistema legado. Nesse caso, sim, será gerado um novo código no sistema Galgo, tá? É uma inclusão que já foi concluída, só falta a parte da análise, lá como já tem um código, sim, vai ser gerado um novo código. Então, a próxima. A gravação, alguém falando da gravação, aí a Bia já dá uma olhadinha nisso, ok. Tem mais aqui. Todos os fundos que iniciaram a partir de 1/10, mesmo que classe única, terão que ser cadastrados no Galgo 175.
Correto. Início, né, cadastro a partir da segunda-feira só no novo ambiente. Tá? E aqui, no caso de fundos novos cadastrados no Galgo Legado que ainda não tenham sido aprovados pela Ambima, vamos receber alguma comunicação solicitando o recadastro? Sim, a gente vai entrar em contato com tudo que ficou pendente, a gente vai entrar em contato com vocês para tratar, né, essas pendências aí para resolver, tá? O layout de 175, né, já acabei de comentar lá em cima, não, né, o XML é exatamente o mesmo, está no nome de 175, não faz diferença, tá? O envio de informações de pericota pelo Hub será realizado pelo código com os caracteres. Que eu saiba assim, né, que é o código Ambima, né? Pensando no envio lá pelo sistema da Ambima, vocês utilizam o código Ambima, exato, tá? Pelo Galgo, nosso aqui que não teve mudança, tá? Retornando agora aqui, o Júlio. Você, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Seguinte, eu estou com um processo de fusão, né? E eu sei que o fundo novo, eu já cadastrei na CVM, mas eu vou ter que cadastrar no Galgo, e esse processo é no dia 3 de outubro, tá? Então, o fundo novo, eu vou registrar lá no dia 3 no sistema novo. Os fundos que estão sendo desfeitos, né, com essa fusão, eu faço no dia 3 no Galgo ou eu faço no Hub? Nesse caso, né, como você vai finalizá-los, vai ter que ser feito no Hub, tá? Então você tem que solicitar para a gente, né, a migração para o Hub, daí você faz a finalização deles pelo Hub. Tá? Ah, legal. Então é isso. Desculpa eu ser repetitivo, é que eu tive uma reunião, tive que entrar no meio da conversa aqui, mas obrigado aí pela informação. Imagina, não tem problema. Pois não, Marites. Welton? Baceto, referente aos códigos STI, como é que vai ficar, por exemplo, se eu mudar o fundo lá para o Hub Ambima, ele já vai ter a alteração do código STI? Vamos lá. Você está falando de migrar um fundo para o Hub, você está falando, né? Isso. Então, o STI vai junto nesse caso, né? Então, assim, mas quando eu migro um fundo para o Hub, tá? Ele é, né, a princípio desativado aqui na plataforma nossa, tá? Então, né? Você tem, até tem um histórico lá do código, né, STI, mas ele fica inativado aqui. O retorno para o sistema Galgo, nesse caso, sempre gera um código novo, tá, Elton? Mas o retorno para o sistema, por exemplo, se eu voltar para o Galgo 175, ele vai gerar um novo STI. Exato. Isso E aí, sempre o gera. Hub, ele não gera nenhum código STI? Não, STI não. O Hub gera o código Ambima, né? Código Na verdade, nesse caso nem gera, né? Porque assim, o fundo também já está lá, né? Os fundos que estão aqui também estão lá. Então já tem código Ambima lá, né? O código Ambima só vai passar pelo ajuste para o novo formato de código, mas, né? Tá? Mas no Galgo, né? O STI está gerado aqui no Galgo. Então, quando ele retornar para o Galgo, terá um novo código. Tá? Então, por exemplo, se eu mover o fundo lá pro Hub, ele fica com o STI desativado no Galgo 175, por exemplo. Isso, exato. Isso aí. Aí, quando retorna... se retornar, ele fica o mesmo número ou ele é um número novo? Um número novo. Tá. Um número novo. Ok, obrigado. Por nada. Pois não, Lucas? Tudo bom, Baceto? Eu fiquei me surgiu uma dúvida aqui com relação a essas alterações que a Ambima vai voltar, tá? Para erro. Uma dúvida minha, assim, como é que eu faço eu faço no mesmo ambiente do Galgo Legado ali, as alterações que voltaram para erro, ou tem algum processo que migra para o Galgo 175? Não, ele vai estar tudo no Galgo 175, tá? Automaticamente, tá? Ah, tá, ele já vai direto lá para o Galgo 175. Ele vai direto para o Galgo 175. Não vai aparecer nem no legado. Não, não vai. Então, a partir de segunda, né, assim, que vai estar disponível em termos de tela de registro, é tudo ambiente novo, né? Mesmo que você acesse no menu fundos ali, né, se você clicar ali, tá alteração, você vai ser direcionado de qualquer forma para um ambiente novo, tá? Ah, não, fechou, tá. E aí vai ser listado tudo lá no novo ambiente, tá bom? Tá. E a parte das cisões no caso daquela parte de eventos corporativos, a gente precisa fazer ou já, por exemplo, um fundo 175 novo, que tem esse evento de cisão, a gente vai ter que migrar para o Hub, certo? Para o Ambima Hub. A gente faz essa parte lá dentro ou como é que funciona?
Então, vamos lá. A cisão, em termos de dados cadastrais, né, ela geralmente não gera uma alteração cadastral, e sim você tem um novo fundo que você cadastra, né? O novo cadastro você faz normalmente aqui no Galgo 175, tá? Né? O registro de evento de cisão que eu tenho no Galgo, na verdade, eles são informativos, né? Porque quando você cadastra um fundo novo, você já fala nesse cadastro que ele é fruto de um evento, você identifica qualquer evento, exatamente, identifica qualquer evento, o fundo e tudo. Então, essa informação ali já atende esse processo, tá? Ah, tá. Então, fechou. É isso aí. Bom. Valeu. Obrigado, Baceto. Matheus? Baceto, retomando aqui, tá? Tô com o fundo em análise pela Ambima. Se a Ambima não me responder até sexta, ele vai voltar para mim. Eu vou ter que fazer o reenvio. Agora você falou que eu entendi que esse reenvio é pelo Galgo 175, certo? Pelo ambiente do Galgo 175. Se for inclusão, sim. Né? Não, uma alteração. É um novo front, mas não é junto com o 75, tá? Eu vou até aqui, pode ir falando aqui, eu vou só acessar aqui o sistema de repente, só para vocês verem a diferença. É um novo front, mas não é a base de dados nova. Exato, isso mesmo. Tá, então eu continuo com o meu fundo no legado antigo, só que com um front novo. Aí, exatamente. Eu vou até acessar aqui só para mostrar aqui para vocês, aí já fica essa visão, né? Quem não viu, a gente já está... Deixa eu rapidamente compartilhar aqui para isso ficar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Ó, o menu de homologação, então aqui a gente tem este menu aqui, é um menu novo que vai ser atribuído automaticamente a todos os usuários, tá? Então, fundos 175, e aqui tem a opção, né, de registro de fundos, tá? Então, o menu de fundos aqui, as operações que tem aqui hoje, né, a partir da segunda, elas não vão mais operar nesse front aqui. Então, mesmo que você chegue aqui e acesse aqui, né, a alteração aqui, você vai ser direcionado para o novamente de qualquer forma. Então, ou no menu novo ali de cima, ou no menu alteração, você vai parar aqui nesse novo ambiente. E aqui eu tenho, então, as duas opções, ou fundos 175, e aqui entende, então, inclusão, né, dos fundos novos, tá? Ou apenas fundos, entenda aqui a alteração, né, dos fundos já existentes. E a parte de pelicota, né, para quem faz aí o envio ou consumo, pensando, né, no ambiente 175, tá? Então, é disso que estamos falando. Então, toda a parte de fundos será por aqui. Então, a lista vai aparecer aqui, como está, por exemplo, esse exemplo, né? Tudo que você tem em andamento vai continuar sendo mostrado aqui. Algumas que você não concluiu, então está aqui em elaboração, né? Aqui uma da Ambima aguardando correção de erros e assim por diante, tá? Então, está tudo aqui nessa visão, tá bom? É isso que você vai ver a partir de segunda-feira, tá? Tudo bem, pessoal? Aqui. Baceto, tem ainda algumas perguntas aqui no chat, tá? Vou voltar a partir aqui, da Elaine. Vou voltar aqui, tá? Da Elaine. Então, deixa eu só então achar aqui. Elaine. Legado, fundo 555, inclusive até hoje. Alterações do Galgo atual sem plot de conferência. Ok. Link site do Galgo atual. Leva ao novo ambiente Galgo. Ok. Inclusões Galgo 175, alterações nesses fundos. Teremos que migrar para o Hub e alterar por lá. Ok. Inclusões de fundos com multiclasses e subclasses. Teremos que enviar e-mail para a Ambima solicitando a inclusão ou alteração para que o fundo tenha multiclasses e subclasses. Não é e-mail, né? De novo, aqui também é uma migração, né? Então, assim, o que eu tenho disponível no Galgo 175 é fundos de classe única com ou sem subclasses. Quando você fala de multiclasses, a gente não tem disponível, nesse caso, tem que fazer, né, a migração para o Hub e você faz o processo, né, para lá. Então, você manda um e-mail para a gente para ter, né, a solicitação da migração, a gente confirma e aí você faz o processo, né, no Hub lá, tá bom? Galgo Max, ok, perfeito. Encerramento dos fundos antigos ou novos, tem que ser feito, né, a migração para o Hub Ambima, correto. O código Ambima, na verdade, já existe, né? Ele só vai criar se você fizer a inclusão de registros ou de novas clubes, subclasses e assim por diante, tá bom? Aí depois temos aqui o próximo, com relação aos fundos 75 e fundos que não
que não se adaptaram. O que muda no envio de PL Cota é somente o local de envio. Perfeito, os arquivos não mudam. Correto, tá? O mesmo XML atende aos dois ambientes, tá? Eu só preciso segregar do que é um 75 do que não é mandar separadamente. Exato, isso aí. Você acessa um ambiente, faz envio dos fundos atuais, né, do ambiente atual, e fundos cadastrados novos, né, ou que foram, né, ali, migrados para o novo ambiente já, pelo novo ambiente. Não podemos receber um resumo das dúvidas que foram tratadas aqui de forma a facilitar o entendimento. Todos têm muitas dúvidas e ainda dos processos novos. A gente pode fazer um apanhado todo, né? A gravação vai estar disponível para vocês, tá bom? A gente pode fazer um apanhado geral, né, dessas perguntas aqui para vocês, tá bom? O código dos fundos da STI não será alterado, correto? Correto. A gente mantém a mesma estrutura de códigos, né? Não muda, eu só mudo o código, se gera um novo código se fizer um novo cadastro, tá? Fundos assim, com subclasses devemos enviar pela cota pelo Galgon 75, correto. O layout permanece o mesmo, em termos de upload, sim, né? Você vai usar o STI da subclasse nesse caso, tá? Fundos serão migrados para o Hub em caso de eventos que não temos mais como realizar no Galgo, legado, sendo que a solicitação de migração deve ser solicitada via e-mail para o time de suporte do Galgo, correto. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Pois não, Érica. Oi, você está me ouvindo? Agora sim. Oi, tudo bem? Tudo bom, Eu sou a Érica? Érica. Uma dúvida. Se um fundo, o administrador teve que cadastrá-lo no Hub, o envio de PL cota vai ter que ser realizado por esse ambiente, Perfeito. mesmo que ele... Tá, entendi. Não Só só foi para os cadastrado lá novos no... fundos. se foi cadastrado lá no Hub, né? Não está no Galgo, o envio tem que ser pelo Hub, né? Não de fundos novos, mas alguma alteração que teve que ser realizado no Hub. Então, se você migrou o fundo para o Hub, o envio também passa a ser feito por lá, né? Você tem a opção de depois voltar o fundo para o Galgo, aí o envio volta a ser feito por aqui. Essa opção de voltar para o Galgo é do administrador? Sim, é de vocês, né? Tá. Fazer a migração novamente, tá? Tá bom, então. Obrigada. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Ok, então, pessoal. Obrigado a todos aí pela participação. A gente vai disponibilizar a gravação e depois a gente faz um resumo de toda essa conversa aqui com os pontos principais de dúvida e a gente também divulga para vocês, tá bom? Qualquer nova dúvida que surja, é só entrar em contato aqui com o nosso suporte aqui e a gente vai tratando, tá bom? Muito obrigado, Baceto. Valeu. Obrigado, Baceto. Obrigada. Valeu, tchau. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.